Pois bem, vamos abrir as Bíblias no livro de Marcos, capítulo 7. Versículo 31 a 37. Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37 diz assim: De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo e gado e lhe suplicaram que lhe pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando na multidão à parte, pôs o dedo nos ouvidos e lhe tocou na língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele divulgava. Maravilharam-se de sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Ó Deus, pedimos a Ti sabedoria e discernimento da Tua palavra, Deus, que ela venha entrar dentro dos nossos corações e mentes. Tira toda a distração, Deus, que nos impede de nos concentrarmos para ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha nos ajudar a compreendê-la nesse momento tão importante. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, lembra que Marcos tem como objetivo representar Jesus Cristo como servo e, apesar do seu serviço, demonstrar a autoridade dele. No capítulo 7, apresenta Jesus Cristo confrontando o farisaísmo, que surgiu esse nome depois, legalista, dos fariseus, os escribas, que eles achavam que o que purificava o homem era algo externo dele. Eles se preocupavam muito mais em rituais, que eles achavam que com esses rituais o corpo dele, a vida dele iria ser purificada diante de Deus. Cristo vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Não eram as lavagens cerimoniais que eles faziam que limpavam o corpo dele. Nada disso limpava. Somente a fé em Jesus Cristo é quem limpa o homem diante de Deus. Então, o contexto é esse, sobre pureza e impureza. Então, Cristo, ele sai do seu território da Galileia ali, daqueles que se achavam puros demais, e vai para a terra dos gentios. Vai para Tiro e Sidom, visita lá, parte para Tiro, ali encontra uma mulher cuja filha estava endemoniada. Essa pregação vou trazer daqui a alguns dias, quando for Dia das Mães, por isso que eu antecipei. Mas Jesus Cristo vai para lá, faz a visita lá, cura a filha endemoniada dessa mulher e sai. O contexto é esse. Cristo está indo para aqueles que eram considerados impuros, para aqueles que eram considerados excluídos da salvação, para aqueles que, diante dos legalistas fariseus, jamais poderiam alcançar o céu. Até mesmo pessoas enfermas. O povo era tão legalista que achava que as deficiências físicas nos outros era resultado de pecados. Eles diziam que tal pessoa, os pais dele fizeram tal coisa, por isso eles nasceram com tal deficiência física. Nós aprendemos que não é assim. Jesus Cristo repreende essa atitude dizendo que a causa não é o pecado, no caso lá em João,
mas que nele será glorificado o nome de Deus. Portanto, eu quero meditar com os irmãos aí a cura de um surdo e gago, apresentando pessoas que são excluídas da sociedade, pessoas que não têm como comunicar com os outros, que em muitos casos, pela sua deficiência física, são excluídos até mesmo das igrejas. Olha comigo, vamos perceber aqui 4 verdades desse texto. A primeira verdade desse texto aqui, sobre a cura de um surdo gago, é que Jesus, ele restaura a comunhão perdida. Primeiro, Jesus restaura a comunhão perdida. Olha comigo, o versículo 31 diz assim: de novo, se retirou das terras de Tiro e Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então Jesus Cristo sai do litoral do mar Mediterrâneo, anda por volta aí de 30 quilômetros para chegar até o mar da Galileia. Chegando no mar da Galileia, Cristo contorna a região da Galileia e vai diretamente lá para Decápolis. O que foi que aconteceu em Decápolis? No versículo 31 diz de novo. Então Cristo apareceu lá em Decápolis de novo. Se nós voltarmos lá para o capítulo 5, volta para lá comigo. Marcos capítulo 5. Logo após a primeira grande tempestade que os discípulos passam, quando Jesus Cristo está deitado lá no barco e acalma a tempestade, Jesus Cristo chega à terra dos Gerazenos. E Gerasa era uma das principais cidades de Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, 10 polis. Então era uma região de 10 cidades, e essas regiões de 10 cidades era de povo que alguns eram judeus, mas judeus não praticantes, e que a sua maioria adorava até deuses pagãos. Então, para um judeu tradicional, aquilo era alguém que era menosprezado, era alguém que não era digno de entrar no céu, eram pessoas que eram excluídas até do templo, eles não poderiam adorar no templo. Mas Jesus Cristo vai lá, olha o que foi que aconteceu. Versículo 1 de capítulo 5 diz assim: entremente chegaram a outra margem do mar, da terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nem mesmo as cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Pula aí para o versículo 14. Então Jesus Cristo cura depois desse homem. Versículo 14 diz assim: os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Então, saindo o povo a ver o que sucedera, indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, vestido em perfeito juízo, e entenderam. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse deles. Jesus Cristo havia curado um homem. Segundo o livro de Mateus, eram 2 homens que eram endemoniados, que ficavam gritando nos sepulcros, assustando aquelas 10 cidades. As pessoas pegavam ele para prender em correntes, grilhões, e não conseguiam prender. Tal força era desse homem endemoniado. Jesus Cristo chega, repreende os demônios vão para os porcos caem da espiadeira abaixo, e os criadores de porcos de Decápolis dizem: sai daqui, homem, fuja, nós não queremos mais você aqui conosco, nós nos importamos mais com porcos do que com homens salvos. Jesus Cristo sabe.
texto continua dizendo: ao entrar Jesus Cristo no barco, suplicaram ao que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou: vai à tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar na Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Jesus Cristo foi expulso de Decápolis, mas Jesus Cristo deixou o missionário lá. Agora nós entendemos o porquê que Jesus Cristo disse não para ele. Não, você não vai vir comigo, você vai ficar. Eu tenho propósitos maiores de você ficar. Naquela outrora que Jesus Cristo havia aqui narrado em Marcos 5, que Jesus Cristo havia sido rejeitado, é interessante que ele atravessa mais de 30 quilômetros, atravessando montanhas, vales, riachos, para ir de novo à região de Gadara, para aqueles que haviam rejeitado. Olha que interessante é isso. Esse povo havia rejeitado a Cristo, expulsou Cristo dali, estavam mais preocupados com as suas porcarias do que propriamente com a salvação do perdido. Mas Cristo volta ali, não mais rejeitado pela função missionária daquele homem, transformou a recepção do povo a Jesus. O impacto da vida que aquele ex-endemoniado trouxe naquelas aldeias modificou a perspectiva de quem era Jesus. Mesmo Jesus sendo rejeitado, ele vai de novo a Decápolis. Imagine você, alguém expulsou você daquela casa, nunca mais você volte aqui. Talvez você, envergonhado, nunca pisaria nem na frente da rua dessa casa, porque você foi expulso de lá. Mesmo você tendo na frente a coisa certa, alguém te expulsou de lá, talvez nunca mais você apareceria lá. Mas Jesus Cristo, mesmo depois de ser expulso, ele voltou lá. Jesus é o Senhor da segunda chance, é o Senhor do arrependimento. Imagine se o filho pródigo recebesse do pai, dizendo: não, o pai dissesse: não, eu não quero mais você aqui, vá-se embora. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor do arrependimento. Todos aqueles que mudam de vida, se arrependem dos seus pecados, ele está de braços abertos a receber de novo. Creia nisso. Ele é o Senhor da segunda chance, da terceira, da quarta. Todas as vezes que você rejeitou a Cristo, com seus pecados, com suas atitudes, e em contrário, você se arrependeu desses pecados e se volta para Ele arrependido, Ele perdoa. Ele restaura a comunhão que outrora foi quebrada. Não foi assim desde o princípio? Deus ordenou a Adão e Eva: não comam do fruto. Eles comeram e fugiram de Deus. E Deus vai ao encontro para restaurar outra vez. A humanidade toda caiu em pecado por causa dos nossos pais, Adão e Eva. Mas Jesus Cristo veio para restabelecer a nossa comunhão com Deus. Cristo é o Deus que, apesar de quantas vezes nós o rejeitamos, mesmo assim Ele está disposto a nos perdoar. Mesmo assim. Não é porque Ele é bobinho, não. Ele castiga o pecado. E nós não podemos menosprezar isso, criarmos isso como defesa dos nossos pecados. Pelo contrário, é percebermos que apesar dos nossos pecados, Ele nos perdoa, por causa do grande amor dEle para conosco. Quantas vezes você tem visto a Cristo e Cristo te perdoa? Quantas vezes? Por que Ele nos perdoa? De acordo com 1 João 9 diz: é porque Ele é fiel e justo.
fiel da ideia de que ele cumpre a palavra dele. Então, perdoar não é se sentir perdoado. Ah, eu pequei contra Deus, eu confessei, pastor, mas eu não me sinto perdoado. Não tem nada a ver com o sentimento, tem a ver com a promessa que ele fez a cada um de nós. Ele prometeu que se você confessar o seu pecado, ele é fiel para te perdoar. Não depende do que você sente, depende da promessa que ele fez a você. Depende da promessa que ele fez a você. E como ele fez a promessa, ele é justo para mim. Cristo é o Deus acima da justiça. Portanto, se você vive em pecado, ainda há momento de se arrepender, pois ele perdoa. Ele muda a sua situação. Segunda verdade do texto. A primeira verdade é que Jesus, ele restaura a nossa comunhão perdida. Segunda verdade do texto é que precisamos lembrar dos excluídos e levá-los ao Senhor Jesus. Precisamos lembrar dos excluídos e levar ao Senhor Jesus. Olha comigo, versículo 32 diz assim: então lhe trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Então, parece que diferente de muitos, esse homem aqui tinha amigos. Na maioria dos casos, você sabe que pessoas surdas ou gagas são zombaria na sociedade. As pessoas riem, lá vai o mudinho, então está perto do gago, gago, fala aí alguma coisa, só para rir dele. Pessoas que viram chacotas da sociedade, motivo de riso da sociedade. Mas em vez de esses amigos viverem dessa forma como o mundo geral vive, eles levam até Jesus. Quantas pessoas hoje em dia vivem excluídas na sociedade? Segundo o IBGE, por volta de quase 9% da população brasileira tem alguma deficiência física, seja deficiência visual, auditiva, deficiência física de não poder andar. Há uma diversidade enorme de pessoas, e na maioria das vezes elas não são alcançadas. Se nós estivéssemos aqui algo surdo, ainda bem que tem Juliana que conhece, mas se não tivesse, como era que eles iriam chegar a Jesus? Às vezes na sociedade, essas pessoas são colocadas de lado, colocadas em segundo plano. Às vezes nós fazemos acepções de pessoas. Nós olhamos para alguém dizendo: ah, isso aqui é bonito, ó. Então esse aqui é um crente que vai ser um crente muito bonito. Mas às vezes o coração dele é tão terrível que você nem sabe. E alguém que é um carro, surdo, seria ainda mais um servo do Senhor. Nós não devemos nos limitar pelas aparências humanas, mas devemos levar essas pessoas, assim como esses amigos fizeram, levá-los até Jesus e suplicar a Jesus. Precisamos levar aqueles amigos que eram feitos de chacota nas escolas, pessoas que são desprezadas da sociedade, que são excluídas. Você já imaginou como é que seria se você fosse surdo? Se você não pudesse falar? Você já imaginou como é que isso seria? Mas eles sabiam, os amigos sabiam, que o canto certo daquele excluído era estar aos pés de Jesus. O canto de qualquer excluído da sociedade está aos pés de Deus. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, abra lá comigo, Tiago, capítulo 1, versículo 26.
Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando seu próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com Deus é esta: qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo se guardar-se incontaminado do mundo. Os órfãos e viúvas eram excluídos da sociedade. A viúva não era uma aposentada como é hoje. Quem era viúva, que perdia o marido era quem sustentava a casa, então ela perdia o sustento. O órfão eram os pais que davam o sustento dentro de casa. Uma vez que os pais morriam, ele ficava à mercê das esmolas dos outros. Então, a religião, a forma de você se apresentar a Deus é cuidando dos necessitados, é olhando para aqueles que são excluídos. Olha, capítulo 2 continua no Tiago, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Eu não posso excluir ninguém da glória de Deus. Ninguém. Eu devo chamá-los também à presença de Deus. Eu tenho dificuldades com relação a me comunicar com os outros, mas eu sei que eles precisam de Cristo. Eu sei que não conheço pessoas cegas e que enxergam. Talvez tenha pessoas como idosos que vivem dentro dos seus quartos, que precisam que Cristo chegue até eles. Cristo chegará até eles através de nós. Nós devemos quebrar todas as barreiras para que nós cheguemos até Cristo, ou levemos eles a Cristo. Provavelmente aqueles amigos quebraram as barreiras da sociedade, do medo, dos preconceitos, para que eles chegassem até Cristo. Preciso que nós também quebremos essas barreiras. Não dificultemos que alguém que é excluído da sociedade conheça o Senhor. Tiago fala bem claro que a religião dessa pessoa é vã. Irmãos, isso é muito sério. De acordo com o livro de Mateus, capítulo 24, Cristo irá julgar todas as nações que estarão diante dele. E o julgamento vai ser aquele que ajudou o próximo. Ele vai dizer que aquele que estava preso, você não visitou. Aquele que estava faminto, você não deu pão. Por isso ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Se nós não estamos olhando aqueles que são excluídos, o nosso cristianismo é em vão. Porque se é cristianismo, nós devemos parecer com Cristo. Se Cristo ajudava os necessitados, por que é que nós não ajudamos? Se há tantas pessoas excluídas assim, por que a gente não traz elas a Cristo? Devemos agir como esses amigos agiram. O texto lá de Marcos nos mostra ainda uma terceira verdade: é que Jesus, ele tem poder de curar o homem enfermo. Ele tem poder de curar o homem enfermo. Versículo 33 diz assim, vamos ver aqui: Jesus, tirando da multidão a parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Aqui é um dos mistérios mais intrigantes, talvez, dos milagres relatados por Marcos. Normalmente, Cristo impõe as mãos ou fala alguma coisa e de repente essa pessoa é curada. Os amigos desse surdo e gago chegam até Jesus: Senhor, impõe a mão para ele, para que ele seja curado. E Jesus Cristo não faz isso. De acordo com Mateus,
diz que havia uma grande multidão já em volta de Jesus. A fama de Jesus, pelo aquele ex-endemoniado, foi falada por toda Decápolis. Então, quando Cristo apareceu em Decápolis, veio uma multidão enorme. E Cristo, diferente de qualquer outro curandeiro, tira esse homem à parte. É tão diferente de Jesus Cristo como ele age aqui. Claro que ele já agiu dessa forma em outros casos. Mas Jesus Cristo aqui não é como os curandeiros hoje em dia, que fazem os holofotes, cartazes, sons na praça, passa o carro falando, hoje vai ter a cura de fulano de tal, porque o pastor fulano de tal vai estar lá, vão todos para lá. Jesus Cristo não faz isso. Jesus Cristo chama um homem à parte. Jesus Cristo não criou holofotes. Jesus Cristo não queria que aquele povo seguisse a Ele apenas pelos milagres. Hoje em dia é assim, né? O evento principal é os milagres. Os cultos, quando são feitos dessa forma, os milagres são evidência de pregação, nesse ouro. Cristo queria que o povo seguisse a Ele pelos ensinamentos dele, por quem Ele era. Por isso Jesus Cristo chama esse homem à parte, tirando-o da multidão, à parte. Devemos lembrar disso. Nós não somos chamados para aparecer diante dos homens. Nós somos chamados a servir a Deus. E servir a Deus é em particular. É quando os outros não estão vendo. É quando você faz para Deus aquilo que os homens comuns vão ver. Nós vamos lembrar disso. Jesus tira esse homem. O que é que Cristo faz mais para curar? O texto ainda continua dizendo, e tirando a parte, pôs os dedos nos ouvidos. Cristo sai, teve um canto mais exclusivo entre eles. Cristo toca nos ouvidos dele. Mas algo ainda mais interessante. Cristo toca naquilo que era a necessidade, a enfermidade daquele homem. Cristo toca. Mas ele ainda faz mais. Ele tocou a língua com saliva. Isso é estranho. Parece estranho aos nossos olhos. Mas a ideia que tem aqui, de acordo com a linguagem de sinais que era feita naquela época, era como um sinal de esperança que Cristo estava fazendo para ele, que ele iria falar naquela hora. Que de dele sairia poder. Era a mesma coisa que aconteceu com Jeremias. Lá em Jeremias, nos diz assim: então o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e declarou-me: eis, a partir de agora, as minhas palavras estarão em ti. A ideia aqui é a mesma. A ideia que tem é que Cristo pega, bota a mão do dedo nos ouvidos, pega outro dedo na língua dele, cospe no dedo e coloca esse cuspe na língua desse surdo. É como se o poder, a palavra que saía da boca de Cristo, tinha autoridade para fazer aquela língua agora ser curada. Cristo fez algo parecido. Outra ocasião, havia um homem que era cego, narrado lá em João capítulo 9. Eles chegam até Jesus, Jesus cospe no chão, faz um lodo ali, uma lama, passa nos olhos e vai e se limpe no tanque de Siloé. Era o que saía da boca de Cristo, não era impuro. Cristo falou que o que contamina o homem é o que entra, não o que sai. E o que sai da língua de Cristo é puro, é perfeito, é capaz de curar toda enfermidade, é capaz de suprir toda a necessidade humana. O
que sai de Cristo é capaz de restaurar todo homem. Provavelmente aquele homem não era tocado por ninguém há muito tempo. Talvez apenas os seus amigos. Você sabe que normalmente os surdos e gados são excluídos. Normalmente eles só vivem com poucas pessoas ali. Porque ele não sabe se comunicar e os outros não sabem se comunicar com ele. Então ele vive ali. Mas Cristo, ele quebra as barreiras e toca. Mostrando que provavelmente havia uma dor maior do que a dor física. Havia a dor de falta de presença. Havia a dor da expulsão que aquele homem sentia. E Cristo toca nele. Às vezes, a maior dor dessas pessoas não é nem a dor física, é ser excluído dos outros. E Cristo toca. Cristo inclui ele. Ainda mais. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou. Cristo apenas não toca como sentido, coitadinho. Mas Cristo toca suspirando. A ideia de suspirar aqui, a mesma ideia lá de Romanos, capítulo 8, versículo 26, quando fala sobre os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Aqui é como se Jesus Cristo tocasse ali, naquela hora ele desse suspiro. Mas é um suspiro de dor, de empatia, de sentir a dor do outro. É a misericórdia dele que atua ali. Então Cristo não toca os outros como a maioria dos outros fazem hoje em dia, né? Pegam as cestas básicas e distribuem aos pobres e fica tirando selfie para postar no Instagram e em rede social. Cristo, ele sentia a dor do outro. Cristo, ele percebeu as dores que o pecado trouxe na vida do homem. Por isso nós temos um sacerdote que conhece as nossas dores, que suspira as nossas dores. Cristo sente as suas dores amargas. Cristo sente isso. Cristo sentiu que aquele homem era excluído. Ele doeu o coração dele. Ele suspira com o suspiro de dor ao sentir isso. Mas ele não fica apenas no sentir. Ele dá a palavra de ordem. Continua o versículo 34 e diz: e disse, Efatá, que quer dizer, abra-te. Então Cristo dá a palavra de ordem. A palavra de ordem que várias vezes é repetida de Marcos, mas é aquela mesma palavra de ordem que foi dita desde o início da criação. Que até aquilo que não existia com maldição desse homem passou a existir. Até a fala que não existia passou a existir. A autoridade dele. Marcos diz essa palavra Efatá, uma palavra aramaica, para dizer a língua que Cristo falava. Para que os romanos entendessem isso. Então Marcos, ele quer juntar isso, porque os romanos, eles tinham muito valor ao poder, à autoridade. Então Marcos disse, ele só disse essa palavra, ele disse em hebraico, ele disse Efatá. E quando ele disse isso, o que foi que aconteceu? Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou os intestinos da língua e falava desembaraçadamente. A palavra de autoridade de Cristo foi soprada da boca dele. E quando ele soprou, toda enfermidade teve que bater em retirada. Teve que sair, porque essa palavra tem poder, tem autoridade. Apesar de ele ser um servo excluído. Mas ele é poderoso para curar toda enfermidade. Basta a palavra dele, esteja curado, abra-se. É ele que cura através da palavra dos aleijados. É ele que expulsa a enfermidade. É ele que expulsa os demônios.
É Ele quem cura a mulher de fluxo de sangue de 12 anos apenas com o poder dele. É Ele que, pelo poder da palavra dele, diz: menina, levanta-te. E aquela menina morta se levanta. É Ele, pela palavra dele, que chama um amigo Lázaro depois de 4 dias: levanta-te. A palavra dele poderosa. Olha, é fatal. Não é como para as bruxarias, né? Tal do abacadabra. Não é isso. Então não é como a história de Aladim e os 40 ladrões, que Aladim diz as palavras e de repente se abre. Não é. A autoridade é da palavra dele, é da boca dele, é o que ele fala, tudo tem que acontecer, apesar do que aquele homem não ouvia. Mas Cristo dando autoridade, todo o sistema voltou a funcionar outra vez. Tudo voltou a funcionar. A língua que era presa se soltou. E ele começou a falar desembaraçadamente. Ele começou a ouvir. Não sei se vocês já viram alguns vídeos interessantes. Tem vídeos de crianças, né, que de repente ela é surda e coloca-se um tipo de aparelho no ouvido, e de repente a mãe fala com ela e ela começa a rir. Porque ela ouve a voz. Crianças que não enxergavam, colocando óculos para enxergar, elas ficam felizes em ver isso. Aquele homem nessa situação, aquilo era a esperança dele. E agora poderia falar agora com os outros. Ele poderia ouvir os outros. Nós temos a boa experiência de sempre ouvir a voz dos outros. Mas imagine se você nunca tivesse ouvido a voz da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo. De repente você escuta. O que você queria transmitir, que não sabia se comunicar direito, de repente agora pela fala você se comunica. Perceba que o milagre de Cristo aqui não é um milagre que vai correndo e aumentando cada vez mais, é instantâneo. Cristo ordena e Ele fala. Fala desembaraçadamente. Acho interessante. Algumas crianças que não conseguem falar direito. Aí vão no fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo ajuda aquela criança a falar. De repente essa criança está falando como pagará aos 10 anos do mundo. Porque agora ela consegue falar. Assim era esse homem, agora ele conseguia falar. A realização dele tinha acontecido. Aqui é uma lembrança do que o profeta Isaías falou a respeito do Senhor Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 29, versículo 18, nos diz: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, os olhos dos cegos, livres da escuridão e das trevas, tornaram a enxergar. Aquilo era um sinal de quem era o Messias. O Messias tinha chegado em Decápolis. Decápolis tinham pessoas que tinham tradições de vida judaicas, sabiam de coisas. Mesmo sendo excluídos, eles entenderam: esse daí é o nosso Messias. Mostrando que Cristo não veio apenas para os judeus, apesar de poucos milagres ele fez para os gentios, mas ele não era apenas de judeus, era para todo aquele que confessasse ele, todo aquele que cresce nele. Ele era a luz para todas as nações. Por fim, quarta verdade é que muitos excluídos exaltaram e exaltarão o Senhor Jesus. Muitos dos excluídos exaltaram e exaltarão o Senhor Jesus. Versículo 36. Mas lhes ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendado, tanto mais eles divulgavam. De acordo com Mateus, Jesus Cristo curou ainda muitos enfermos e doentes que se chegaram até ali. Marcos é o único que detalha
sobre esse surdo e galo. Mas Mateus diz que muitos enfermos chegaram até ali, Jesus curou eles. Mas olha, que Jesus Cristo vai ensinar aqui, como várias vezes em Marcos, vai mostrar que Cristo não queria holofotes. Cristo não queria concorrer com Herodes Antipas. Não queria concorrer. Cristo queria que o ministério dele ficasse em oculto. Por isso ele disse: não fale o que eu fiz. Fica só para você, não precisa divulgar agora. Porque ainda não era o tempo de Cristo se aparecer diante do imperador. Não era essa hora. Diante de César. Não era essa hora. Por isso que Cristo disse: não fale não. Não é que Cristo não queria que eles fossem anunciados em si, mas ele queria que no tempo certo fosse. Tanto é que agora nós temos relatados isso, porque alguém viu e relatou isso. Claro que Marcos, nós entendemos que ele vai relatar através dos relatos de Pedro, testemunha visível ali que aconteceu. Mas Jesus Cristo não queria que se avançasse o tempo. Era o tempo que Deus havia determinado. Mas quanto mais Jesus Cristo pedia para que eles se escalassem, mais eles falavam. Para estar entendendo essa situação, apesar de ser uma ordem direta de Deus que deve ser obedecida, mas ele tem a alegria dessas pessoas ao verem o milagre realizado na vida delas. Elas poderiam obedecer ao mandamento e ficar caladas, mas elas queriam falar. Aquilo estava alegrando o coração delas e elas queriam falar cada vez mais, com a intenção errada, apenas provavelmente como mais um curandeiro do que propriamente como o salvador da sua vida. O versículo 37 vai mostrar: maravilhados sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Olha que interessante. Essa é a mesma palavra, ou semelhante palavra, que quando Deus criou todas as coisas. Deus cria a luz e viu que era bom. Deus faz a separação entre as águas e vê isso é bom. Deus cria todas as coisas e diz isso é bom. Agora, a própria criação, os homens estão reconhecendo que o que Cristo faz é bem feito, é completo. Não era como aqueles povos que faziam milagres e era meio atabalhoado, a pessoa andava, depois estava lá prostrada de novo. Cristo curava e de fato ele estava curado, todos podiam ver. Continua, ele tem feito esplendidamente bem. Aqui a ideia de assustadora, fantasticamente bem. Não somente faz os ouvidos surdos, como falar os mudos. E Cristo fez, tornou aquele povo ali proclamar quem Cristo era, as maravilhas de Cristo, a soberania de Cristo, a autoridade de Cristo foi proclamada ali. Mateus, no capítulo 15, versículo 29, diz: deixando aquele lugar, Jesus voltou do mar de Galileia e subiu ao monte onde se sentou. Grande multidão veio e colocou diante dele os aleijados, cegos, paralíticos, mudos, muitos outros, e os curou a todos. As pessoas ficaram admiradas e louvavam a Deus, o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam, os cegos podiam ver. Eles maravilhavam o Deus de Israel, eles adoraram o Deus de Israel. Muitos excluídos da sociedade não conhecem o Deus de Israel, não adoram o Deus de Israel. Nós precisamos levar o Deus de Israel, Jesus Cristo, para eles, para que eles adorem o mesmo Deus com o qual nós adoramos. Para finalizar, convido você lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13.
Romanos capítulo 10, versículo 13, diz aí: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que confessar o nome de Jesus Cristo, invocar o nome dele, esse será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que essas pessoas que são excluídas da sociedade por causa das suas deficiências físicas vão glorificar o nome de Deus? Elas glorificarão o nome de Deus quando você for lá e pregar para ela. Elas precisam de Cristo. Elas precisam da salvação de Jesus Cristo. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha, Cristo tem sim autoridade para curar, para enfermos, nas suas mais diversas enfermidades e mais avançada enfermidade. Mas existe uma enfermidade maior que esses excluídos têm, que leva eles ao inferno: a enfermidade do pecado. Nós devemos falar das maravilhas do Senhor Jesus Cristo para eles, mesmo que não sejam em palavras, em sinais. Aqueles que são surdos, que chega essa palavra a ele através de sinais. Aqueles que são cegos, que ouçam o Evangelho através do ouvido. Aqueles que não podem andar, os aleijados, que possamos dar acessibilidade a eles, para que eles possam vir. Se eles não podem vir, cheguemos lá a eles. Mas que eles glorifiquem também ao nome de Cristo, reconhecendo através do seu anúncio que só em Jesus a salvação, que Ele tem feito as coisas esplendidamente. Convido você a ter os olhares de Cristo para os excluídos, que tenhamos o mesmo coração. Amém? Ó Deus, em muitas ocasiões, ó Deus, nós negligenciamos, nós nos preocupamos mais com a nossa própria vida do que com a vida dos necessitados, ó Deus. Às vezes nós selecionamos até aqueles que são necessitados e excluímos outros. Que o Senhor nos dê amor para nos perdermos. Amor verdadeiro, ó Deus, não importa. Amor real. Amor que se disponibiliza em fazer algo para que a palavra do Senhor chegue até eles e eles sejam impactados, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, transforma o nosso coração primeiro, para que tenhamos o mesmo coração que o Senhor Jesus Cristo, que tem poder para salvar todos os homens. Em nome de Jesus.